A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias. Hoje, aula 5, contra os falsos profetas. Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Eles fazem parte do que hoje nós chamamos de fake news. Vamos orar então. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. Que esse tempo seja lembrado mesmo, Deus, como o tempo, como o dia que o Senhor preparou para nós. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã e que o nosso entendimento seja aberto para a revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Olha o que Pedro diz. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto que renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos lá para a introdução. Lembra da nossa aula? Vem o fim vem? Pois é, agora nós vamos tratar sobre os falsos profetas, que eles adiantam esse fim. Por quê? A palavra de Deus fala sobre isso. A palavra nos orienta a prestar muita atenção, a ter cuidado, a estar atentos a tudo aquilo que o Atalaia, Ezequiel e você estão avisando para o povo. E lembra? O povo onde Ezequiel foi pregar era um povo chamado de casa rebelde. Os falsos profetas estavam presentes no ministério de Ezequiel também, assim como nos nossos dias. Aonde Deus mandava trazer uma palavra de juízo, eles mandavam paz, mandavam palavras de bênção. Aonde era palavra de bênção, eles traziam palavras de juízo, palavras de peso, sobrecarregando o povo. Ou seja, tudo ao contrário, tudo para atrapalhar que o povo de Deus fosse realmente atento àquilo que Deus queria falar. Que perigo atribuir a Deus uma mensagem proveniente do coração humano, uma mensagem falsa. Pense nisso. Hoje nós temos mensagens falsas o tempo todo. Quando se fala em falso profeta, eu me lembro muito dessa palavra fake news, que hoje está na moda, hoje realmente é uma palavra que está sendo usada por todos. Fake news, fake news, fake news. Por quê? Mentira, coisa falsa. Falso profeta, mensagens falsas, era o que o povo disseminava entre aquele povo em Jerusalém, na Babilônia, tudo aquilo para que o povo se desviasse do propósito de Deus. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação chamada de Israel. O desafio para Jeremias em Jerusalém, para Ezequiel na Babilônia, era o fato de que eles estavam blindados por uma liderança decadente, uma liderança espiritual, uma liderança governamental decadente, que não buscava o Deus verdadeiro. E eles eram realmente protegidos, esses falsos profetas, porque eles diziam coisas que agradavam aquelas autoridades, nós vamos ver mais na frente. E isso realmente contrariava o trabalho, o ministério dos profetas. Os profetas apresentavam a Deus ao povo, e os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Lembra do sacrifício? Então o profeta mostrava a mensagem de Deus para o povo e o sacerdote apresentava o povo diante de Deus. Os falsos profetas desencaminhavam o povo e contrapunham a mensagem dos profetas. Olha o que a Escritura diz. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem ao coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, Ezequiel capítulo 13, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra.
Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade, tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Visto que ando enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. Assim, cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram, os profetas de Israel, que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. E nós sabemos que hoje, especialmente nesse dia, muitos precisam de paz. A nação precisa de paz. Você precisa de paz. Eu preciso. Por quê? Para realmente tomarmos decisões que podem realmente influenciar o nosso futuro. Por isso, vamos orar então. Vamos cumprir esse propósito que fizemos nessas últimas aulas de orar pela nação, pelo Brasil, para que a gente pudesse realmente viver um tempo de paz. Pai, nós somos gratos ao Senhor, mas te pedimos hoje, especialmente no dia de hoje, dia 30 de outubro de 2022, que o Senhor possa dar paz ao meu irmão, à minha irmã, nós que somos nação santa do Senhor, que nós possamos encontrar em Ti, papai, a palavra de consolo, para que aquilo que for determinado, papai, seja determinado para glorificar o Senhor. Por isso entregamos nas Tuas mãos, papai, toda decisão, todo propósito, papai, que acontecer nesse dia, para que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Não queremos nos sobrecarregar, não queremos, Deus, trazer sobre nós um peso que nós não podemos suportar, mas queremos sim viver em paz. Por isso, Pai, queremos profetizar paz, sabendo que o Senhor disse para nós: seja a paz o hábito do vosso coração. E é essa palavra de paz que eu quero ministrar sobre os meus irmãos. A paz do Senhor, que excede todo o entendimento. A paz do Senhor que vem para nós como realmente algo que precisamos entender o seu propósito, para que a gente possa ouvir a Tua palavra, para que a gente possa desfrutar. Por isso, abençoa o Brasil, abençoa a nossa nação também, mas nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá, queridos. Os sacerdotes, juízes, reis, conselheiros e salmistas tinham cada um lugar distintivo na história de Israel, ou seja, eles se destacavam no que eles faziam, mas nenhum deles logrou alcançar a estatura dos profetas, nem chegou a exercer tanta influência na história da redenção. Os falsos profetas, chamados de loucos pela própria palavra de Deus, a demonstração do caráter deles destrutivo e o perigo que representam a nação e hoje a Igreja de Cristo. Profetizar falsamente era crime em Israel, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal. Como há o galardão, há também o castigo. Como há os amigos, há também os inimigos. Como há bênção, há também a maldição. O verdadeiro é contraposto pelo mentiroso, o justo pelo injusto, a vida pela morte. Finalmente, o céu pelo inferno. Assim como há profetas legítimos enviados por Deus, há também falsos profetas provenientes de Satanás. Ponto positivo dessa lição para nós, qual será? A misericórdia de Deus. Num total descaso dos grandes princípios do concerto que eles tinham jurado cumprir, o povo de Deus havia tomado para si outros deuses e feito outras alianças. Lembra lá a visão que Ezequiel teve dentro do templo? A adoração a animais, a outros deuses, o próprio bezerro de ouro que o povo fez lá no deserto, lembra disso? Agora a consequência disso viria sobre o povo. Qual a consequência? A destruição total. Alguns foram levados cativos para a Babilônia, depois no templo foram levados de novo outros cativos, mas a destruição veio. A palavra de Deus se cumpriu. Ela tarda, mas ela não falha. O fim vem, vem o fim. Por isso Deus levantou Ezequiel e outros tantos, como Isaías, como Jeremias, profetas como Oséias, como Abacuque, profetas que realmente vieram cumprir um propósito de um chamado que Deus deu para eles. O povo
por essa apostasia. Deus enviou eles para que eles realmente acordassem o povo. E muitos dos próprios profetas conduziram ao caminho de declínio espiritual. Quais profetas? Os falsos profetas. A conclusão dessa aula de hoje. Vamos lá. Os enganadores propagavam mentiras a respeito de Javé e também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Além de ser falsos, eram também traidores. Eles se enfiavam para toda a estrutura do reino. Por quê? Eles eram acobertados por aqueles líderes que realmente tinham interesse que eles fizessem isso. A maioria dos profetas levantados por Deus era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de quem? Da lei de Moisés, imposta para que o povo pudesse realmente viver uma vida plena. O povo, mais uma vez, era destratado pelo mundo. E até hoje isso acontece, né? A igreja sofre até hoje com esse descaso. O falso discurso de paz sem que houvesse paz. Agradava as autoridades e a maior parte do povo e muitas vezes era encomendado pela corte, por aqueles líderes corruptos. E não é muito diferente hoje. Nós sabemos que o mundo precisa chegar a um ponto de destruição, de problemas, de opressão, para que se levante um homem para trazer paz. O anticristo, como a palavra de Deus nos ensina. Então, o livro de Ezequiel é um livro profético, é um livro que traz muitas coisas semelhantes ao livro de Apocalipse. Se você conseguisse ler o livro de Ezequiel, o livro de Apocalipse, talvez fosse mais fácil para você fazer uma conexão entre as profecias que têm se cumprido, as que estão realmente acontecendo nos nossos dias. Estejamos atentos a todo contexto fora de contexto, a toda propagação de notícias infundadas, não oficiais, que fogem do controle e da permissão de Deus. Ou seja, as fake news que o mundo tem espalhado. As fake news que não têm base bíblica. As fake news que não têm base no propósito de Deus para a sua vida. Então, esteja atento. E olha o que Isaías deixa para a gente encerrar essa aula de hoje, escrito para nós. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. E eu me despeço de você com essa palavra de Isaías. Cuidado para que você não seja essa pessoa que trata o bem por mal, que considera pensar nas coisas que Deus não considera. Considera fazer coisas que Deus não se agrada dessas coisas. Para que você seja livre, para que você seja realmente levantado como um profeta verdadeiro do Senhor. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor te abençoe, minha irmã. Fique em paz, até a próxima, em nome de Jesus.